Olá, meus amigos, chegou a hora, a Voz de Cascavel está no ar. Aqui, Olavo Santos, o seu servidor na Câmara Municipal de Cascavel. Vereador eleito pelo projeto do Ministério de Fé e Política da RCC, da Comunidade Católica. E eu quero falar com vocês hoje, meus únicos patrões, os cascavelenses. Aqui, vocês sabem, não tem deputado que manda no nosso mandato, não tem prefeito que manda no nosso mandato, não tem grupo econômico que manda. Meus únicos patrões são vocês, cascavelenses. Hoje comigo aqui o Procurador-Geral da Câmara Municipal de Cascavel, doutor Rafael Salvati. Com muita alegria recebo sua saudação à nossa gente, doutor. Muito obrigado pelo convite, fico honrado com a presença. Eu sei que a live ela tem atingido um público muito grande e, como você havia me dito, como é sempre um papo mais informal e por isso que ela avança, ela, por permanecer dentro do sistema da internet, as pessoas que não estão acompanhando ao vivo podem assistir depois. E isso vai criando uma cadeia de repercussão muito grande. Parabéns, em primeiro lugar, pelo canal. Parabéns a você que está assistindo. Vê-se assim que se faz de uma forma muito simples, mas com muita qualidade, muito carinho, está muito bem embasado, as pautas são boas. Isso aí, parabéns, vereador. Obrigado. Na verdade, nós estamos aqui para levar até o conhecimento da nossa gente o que acontece aqui na Câmara. E hoje eu convidei o doutor Salvati para falar conosco um pouco sobre a questão do que o presidente Jair Bolsonaro mencionou nesse domingo, né, de que está pensando em tirar a multa dos 40% lá do FGTS. Daqui a pouco nós vamos conversar. Aquela multa quando o empregado é demitido sem justa causa. Mas você pode participar conosco agora ao vivo ou depois também através do WhatsApp. Você pode mandar mensagem ali pelo WhatsApp 99802-3611 ou aqui pela nossa rede social, pelo Facebook, falando conosco também, ok? Está na página, está no perfil Olavo Santos e nós vamos fazendo a nossa live aí participando. Hoje, segunda-feira, 22 de julho. A Câmara está de recesso legislativo, mas esse gabinete, o gabinete 31, não para. Nós estamos trabalhando porque nós temos compromisso com vocês, tá? Vamos lá. Gente, eu tenho aqui um assunto que foi divulgado sexta-feira, doutor. Saiu um edital, está aqui o edital na minha mão, você pode acompanhar. O Facinho vai por aí, isso, ponha na imagem aí, Facinho. Esse edital da Prefeitura, edital de cancelamento número 1 de 2019, a Secretaria Municipal de Finanças, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 da Lei Municipal número 6.792, de 13 de dezembro de 2017, etc, 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 faz saber a todos os interessados que, de acordo com o processo administrativo, está aí o número dele, 35.815, de 10 de 5 de 2019, ficam cancelados os seguintes editais de lançamento de contribuição de melhorias. Aí está o número do 2014, 2015, 2016, 2017, o número dos editais publicados. Volta para mim aqui, Facinho. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, gente. A Prefeitura vai restituir alguns valores de asfalto, tá? De pessoas que pagaram o seu asfalto e por questões de decisão do Supremo Tribunal Federal, o STJ, né? Foi o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, obrigado pela correção. Já tem dado um entendimento de que algumas situações, editais deveriam ser específicos para cada construção, pelo que eu entendi, para cada contribuição de melhoria dos asfaltos. Então teve muita gente que entrou na justiça, correto, doutor? Correto, muita gente. Muita gente entrou na justiça e já estão ganhando. E outros não entraram na justiça, mas também vão receber seu dinheiro de volta. Tem pessoas que vão receber até 10 mil reais. Então, assim, para que você possa entender como que vai funcionar isso, e a nossa equipe foi até lá. Quem que foi? Assim, foi o Everton e o Romeu, né? Foram lá o Everton e o Facinho para ver com o secretário Renato Segala como que vai funcionar isso, porque eu quero trazer até vocês essa explicação. Então, roda aí a entrevista com o secretário Renato Segala. Na verdade, foram obras, né, efetivamente realizadas em anos anteriores, isso lá no ano 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, cujo os lançamentos de cobrança foram efetuados no ano 2014, 2015, 2016 e um edital no ano 2017.
O que aconteceu? A obra é devida, o lançamento também é devida, mas começou a haver alguns questionamentos de ordem jurídica com relação à legislação, se o município atendia a questão da legislação para fazer essa cobrança. Na época, quando o município fez o lançamento da cobrança do asfalto desses editais, o município atendia, sim. Era a legislação, era o que a justiça preconizava com relação aos documentos necessários. Só que esses questionamentos com relação à documentação, eles começaram a se avolumar a nível de, não só de Cascavel, mas a nível de Brasil, inclusive. E aí, no ano de 2017, houve uma pacificação, houve um entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, no sentido que era necessário uma lei específica para cada edital, para cada obra. E o município, ele tinha uma lei genérica, né, que era o que valia então nos anos anteriores e era correto. Só que com a pacificação do Supremo Tribunal, nós tivemos então que tomar essa medida. Primeiro porque nós tivemos aí uma centena, né, mais que uma centena, tivemos centenas de contribuintes que ingressaram com ações judiciais contra o município, questionando a legalidade da cobrança, justamente pelo fato de não ter uma lei específica para cada edital. E a grande maioria deles, que já foi transitado em julgado, né, eles tiveram a sentença positiva, e aí o município já fez todos os procedimentos de ressarcimento e restituição dos valores. A gente vai e deve verificar aqueles editais que são possíveis, né, são passíveis de fazer o relançamento, atender a questão legal, atender a questão da legislação específica para cada edital. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos avaliar agora na sequência cada um desses editais e aqueles que forem passíveis de relançamento, nós vamos fazer o relançamento. Fazendo o relançamento, a gente vai fazer aí um confronto de valores, né? Aqueles contribuintes que pagaram, quanto pagaram, e se no relançamento se tem alguma diferença para a gente ou lançar, né, essa diferença ou restituir, se for no caso a menor. Importante também a gente salientar que esses editais que nós cancelamos agora, o volume de contribuintes, a quantidade de contribuintes que tinha pago é muito pequena, né? Nós podemos estimar ainda, eu estou levantando todos esses valores, mas apenas algo em torno de 25% que efetivamente fizeram os pagamentos, ou seja, 70%, 75% dos contribuintes tiveram o lançamento constituído, mas não fizeram o pagamento. Então, com o cancelamento dos editais, eles deixam agora de estarem inscritos em dívida ativa ou na cobrança, alguns casos até na cobrança no executivo fiscal, enfim, nós vamos tomar toda essa providência. E aqueles que a gente fez o pagamento e não é passível de relançamento, nós vamos notificar, é importante a gente dizer, o contribuinte não precisa tomar nenhuma providência no sentido de procurar a prefeitura, de abrir um protocolo, porque é um procedimento administrativo que nós estamos, né, tomando e nós vamos identificar cada um desses casos e à medida que a gente for tendo a solução individual, a gente vai notificá-los no sentido de que venham aqui para a gente fazer ou a compensação ou a restituição de valores. Mas, mais uma vez, eu repito, não tem necessidade alguma do contribuinte fazer qualquer providência. O município vai fazer isso de uma forma muito transparente e de uma forma muito responsável. Então, nesse sentido, nós vamos fazer também em breve, após a gente levantar todas essas informações, nós vamos fazer aí uma nota, nós vamos publicar uma nota constando todos os imóveis, ou seja, todos os editais, a região, né, que ele foi edificada essa obra, as ruas que foram contempladas e os imóveis também, né, o cadastro imobiliário daqueles imóveis que foram beneficiados com a obra. Então, isso nós vamos levantar e assim que a gente tiver essas informações, nós vamos fazer uma nota e vamos publicar isso para conhecimento de todos. Gente, é isso aí, o secretário Renato Segala dando a explicação. Doutor, para que nós possamos trazer ao conhecimento da nossa gente, por que isso aconteceu?
Vamos trazer assim numa linguagem mais popular, né? O Segala explicou, agora nós queremos entender. Às vezes ali ele vai escolhendo as palavras, né, para deixar a resposta técnica. Sim. Mas toma a liberdade de tentar traduzir. Por favor. Ocorre que parece-me que a prefeitura lançou essa contribuição de melhoria, né? Então quem tinha esse asfalto tinha essa taxa. E a taxa, ela está dentro de uma ilegalidade de cobrança. Por quê? Porque é uma pirâmide de leis, em que uma lei federal é mais potente, por assim dizer, numa explicação mais leiga, do que uma lei estadual, e a estadual, por fim, que é a municipal pelas resoluções, até chegar lá na convenção do síndico de um prédio, por exemplo. Certo. Né? Então, dentro dessa pirâmide, uma lei tem mais força que a outra. Então, a lei que nós fazemos aqui em Cascavel, ela não pode ferir leis superiores, não é? Ocorre que, diante deste flagrante equívoco, os advogados estão aí para poder também fazer esse trabalho de estudo, de percepção, até também, querendo ou não, como encontrar uma forma de amparar os seus próprios clientes e começaram a ingressar com ações na justiça para reverter essa cobrança para aquela pessoa que ingressou com a ação. Então, aquele que ingressou com a ação, ele seguiu todo um processo. Teve uma audiência de instrução, teve uma sentença, e a sentença foi favorável à pessoa que pagou a taxa e não ao município, porque ela estava flagrantemente equivocada. Houve um recurso, perdeu-se do recurso, e isso não foi uma ação, foram várias, passou de 100, de 200 ações. Dentro dessa enxurrada de ações, parece-me que a prefeitura percebeu que, compensa a gente então fazer uma devolução, e aí fica um juízo até de mérito complexo para a gente fazer, né? Será que como que eles fizeram essa percepção? Se na pontinha do lápis compensa a gente devolver ou compensa esperar que todos venham com a ação? Porque a ação às vezes nunca vem sozinha, ela vem com custas, ela vem com honorários sucumbenciais, ela vem com danos morais. Então, se eu paguei R$200 de contribuição, a conta lá no final, um exemplo hipotético, né? Sim. Volta a 1.000. Então, o município talvez tenha feito Tomou esse cálculo, uma ação administrativa, uma decisão administrativa. Muito corajosa e louvável, parabéns. Porque né? isso aí é do ano de 2012, 2013, 2014. E agora, que vem reiteradamente cobrando, uma ação extremamente corajosa. Por que pode acontecer de na mesma rua um ter direito a receber e o outro não? Bom, ocorre que é aquele que exerceu o direito, que lançou mão à tutela jurisdicional para receber. Em outras palavras, ele entrou com a ação, processou. Certo. Esse que processou, então, ele vai receber via judicial. Aquele que já pagou, pelo informe do secretário, vai receber da prefeitura, das mãos da prefeitura. E aquele que não pagou e está lançado, e ele está lançado como dívida, essa dívida vai ter que ser cancelada e ele então vai deixar de pagar. Então, esse da mesma rua que pagou e o outro não recebeu, uma hipótese, né, como o senhor fez a pergunta, é porque ou ele pagou ou ele ajuizou uma ação. Agora, se ele não tirou o dinheirinho do bolso, ele não vai receber, ele só vai deixar de pagar. Então, é o seguinte, o secretário falou, na verdade eu convidei o Dr. Rafael Salvato para falar sobre a questão do FGTS, mas já estou aproveitando o conhecimento. Né? Olha o livro que ele tem aqui, né? O livro é feroz. Esse aqui, ele domina tudo, o Vadimecum, né? Meu Deus, tá tudo decorado nessa cabecinha, nesse crânio. Na verdade, o secretário disse que você que tem direito não precisa nem se preocupar ir até a prefeitura, porque vai ser comunicado. Mas eu quero te falar, se você precisar, manda um WhatsApp para nós, põe o número do WhatsApp. Precisar de alguma informação a mais, você pode usar o nosso gabinete aqui que a gente vai orientar, tá? 99802-3611. Pode fazer a pergunta da região que você está, porque ainda não está planilhado corretamente, segundo o secretário Segala disse, as regiões que vão estar recebendo, né, a restituição. Mas aí a gente vai lá, se informa com ele e traz também essa informação até você. Tá? Algo mais para falar sobre isso, doutor? Eu acho que foi uma atitude acertada da prefeitura. Corajosa. Necessária, na verdade, né? É difícil para o gestor público, ele está dentro de uma situação de alta pressão e ele peitou. Mas vamos entender,
foram promessas, porque muitas vezes saiu asfalto a fundo perdido, e aí não aconteceu, foi cobrado. Eu quero entender melhor isso, embora o senhor já tenha explicado, mas eu ainda fica essa dúvida. Porque aqui naquela região, por exemplo, na região norte, ele teve várias ações, né? E aí, é o edital realmente o erro? Olha, pode ter sido de vários pontos. As decisões judiciais, elas são extremamente técnicas. Então, quem fez o ajuizamento da ação apontou a detalhe onde exatamente estava o busilis jurídico. Certo. Então, diante daquilo, efetivamente, a prefeitura, percebendo que ia perder várias mais ações naquilo que falamos antes com relação ao custo, não é só devolver o dinheiro que o contribuinte pagou. Tem custas, tem honorários sucumbenciais, enfim, tem uma série de outros valores ali, né? Até porque o advogado, quando é juiz da ação, ele cobra para juizar a ação, é o trabalho dele. É o trabalho dele, é necessário. É necessário, então, de alguma maneira, tudo isso vem a ser ressarcido e o prefeito, acredito que, na orientação do secretário, tomou uma atitude assim, muito corajosa. Tá certo. Então, se você precisar, entre em contato conosco. Eu vou insistir, põe novamente o número do WhatsApp. Esse telefone nós não atendemos, é só para o WhatsApp. Põe os seus dados e a gente vai passar a informação se você tem direito a esse benefício também. 45, Cascavel, claro, né? 99802-3611. Então, todo mundo vendo aí, a prefeitura tomou uma decisão, o prefeito municipal de Cascavel, através da Secretaria de Finanças, de fazer a restituição, devolver valores de alguns editais, alguns contratos de asfalto para algumas pessoas que têm esse direito, que nem mesmo, até pessoas que não entraram na justiça vão ter condições de receber. Varia aí de 3 mil, 5 mil, 8 mil, até 10 mil, parece-me que é o teto. Foi isso, né, Facinho, que o secretário falou, até 10 mil. Então agora nós vamos falar sobre esta ação que o presidente Bolsonaro andou comentando, e eu aproveitei o seu conhecimento, seu vasto conhecimento, doutor Salvati, a respeito dessa fala do presidente. O presidente, ele fala e depois vê como que vai resolver. Até estilo Trump, manda o Twitter e depois vê como resolve. Exatamente, ele joga a bomba e daí o pessoal tem que resolver. Mas me chamou a atenção que ele quer oferecer assim, ó. Ele falou assim: o que estou tentando levar para o trabalhador é que duas opções: menos direitos e emprego, ou todos os direitos e desemprego. Isso aí ele falou para o jornal Correio Brasiliense. E aí ele está pensando em tirar aquela multa dos 40% que a empresa tem que ela arca, né? 40% sobre o FGTS, quando faz uma demissão sem justa causa. O presidente pode, é discricionário dele fazer isso, ou precisa mudar toda uma legislação? Não, precisa mexer numa estrutura difícil, complexa, mas é mexível. Há uma grande discussão de que é imexível. Opa, mas espera aí, como assim? Tem coisas que são imutáveis? É direito adquirido para aqueles que já estão trabalhando agora? Ou não dúvida, seria nessa situação? Claro, dentro do direito adquirido, sim. Eu digo por quê? Porque existe na Constituição matéria chamada de cláusulas pétreas. Certo. O senhor me permite? Claro. A gente lança a mão aqui, né, ao livro, né, porque é aqui que se fundamenta. Então, o artigo 60 da Constituição diz que a Constituição poderá ser emendada. Ou seja, a gente pode mudar aqui as leis dispostas, fazer uma PEC. Né? Ocorre que diz assim, ó, no parágrafo 4º do artigo 60, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, no inciso 4º, os direitos e garantias individuais, que versa o artigo 5º. Então, muitas pessoas estão colocando esta fala nesta proposta aqui. Olha, não pode deliberar. Porque como é que se faz uma lei? O senhor sabe muito bem. Então, delibera-se e vota. Certo. Certo? Então, não se pode nem deliberar. Não é matéria nem de discussão. Artigos que estão definindo os direitos e garantias individuais. Então, seria uma nova Constituição? Calma, que é que eu chego. Esses artigos que ele fala é o artigo 5º, que são os direitos individuais, aqueles direitos que todos são iguais perante a lei, certo, que a pessoa não pode ser torturada e tal. Onde está inserido os 40%? Está inserido no artigo 7º da Constituição Federal, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, a relação de emprego protegido contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei. Ou seja, é protegido, não pode demitir
sem ser por justa causa, salvo se houver uma lei complementar que aponte uma indenização. Qual é a lei complementar? Esta que criou lá nos dispositivos transitórios da Constituição, que tecnicismo, né? Sim. O povo está olhando querendo me matar, pelo amor de Deus, não. Que criou essa multa dos 40%. Só que isso daí não é uma cláusula pétrea. Pode ser alterado. Só que tem que ser alterado aqui. O que diz aqui é que você vai alterar um direito, uma garantia do trabalhador. E isso é muito sensível a essa camada social. De toda sorte, de todos os níveis, né? Toda vez que você toque um direito meu, seu, do trabalhador em geral, somos todos, né? As pessoas não gostam, tem um debate. Então, a fala do presidente significa o seguinte: eu acordei hoje de manhã e acho que nós vamos ter que alterar. Porque ele está arrumando num pensamento mais liberal, certo? Correto. Você está arrumando para um pensamento mais liberal. Um sistema de trabalho como é na Inglaterra, que simplesmente não existe lei trabalhista na Inglaterra. Não existe uma CLT, Consolidação de Leis Trabalhistas. A Inglaterra é muito do costume mesmo. Não existe um tudo, judiciário trabalhista, como também não há nos Estados Unidos. Não existe. Aqui falam muito de referência da América do Sul, do Chile. Tu conhece o Chile, tu sabe como funciona no Chile? Não tá Sim, mas o Chile tem direitos sociais e tem direitos trabalhistas. Certo. Sim, não esses nossos aqui, não tão encarracados, né? As pessoas têm mais liberdades de contratar. Certo. Bem no fim, o grande direito, se a gente for se aprofundar numa visão rápida, mas importante para estruturar a resposta, o direito são conjuntos de ferramentas que promovem a justiça, não é verdade? É um conjunto de ferramentas. Então, um conjunto de normas aqui para que vamos promover a minha justiça. Se um fato não bateu com a norma, mas é um fato que promove a justiça, às vezes até a norma é sucumbida. Por isso que você fala, mas aquele juiz é louco, como é que ele julgou, está escrito aqui na lei e tal, né? Dentro desse sistema de normas e de promoção de justiça, tem que se aferir que lá em 1964, quando criou a legislação trabalhista, foi recepcionada pela Constituição de 88, a gente teve essas disposições transitórias inseridas no 40%, no inciso 1º do artigo 7º da Constituição Federal. E o que isso tudo quer dizer, num grande resumo? Que para o presidente tocar nisso, ele vai ter que mexer numa PEC, e isso vai dar um barulho gigantesco. Mas ele está mexendo, ele está colocando o dedo na ferida em tudo, mas aqui me parece um pouco forçada essa situação. Pelo menos sem conversar direito com a própria estrutura do governo. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso é mais ou menos como a aprovação da reforma da Previdência. Lançou-se, discutiu, teve briga, teve manifestações de toda sorte, de todos os pontos de vista, e acabou aprovado porque os deputados assim entenderam, com as suas milhares de emendas, né? Talvez se ele lançar essa versão de acabar com os 40, ele não acaba por decreto. Isso é... Não acaba. Precisa do parlamento. Ele precisa do parlamento. Vai precisar dos seus deputados, nossos deputados federais, que estejam pensando no que é melhor para o desenvolvimento do país, né? Logicamente, nós temos milhões de desempregados, mas também não sei se o caminho é por aí, precisa de estudos maiores. Inclusive, o presidente fez uma ação aí pretende liberar saques do FGTS, e o pessoal das construtoras que trabalham com Minha Casa Minha Vida são contrários, né? Claro, porque fundamenta o recurso de financiamento. Exatamente. É o FGTS que faz financiamento. E a construção civil, acho que é um tirando a agricultura, é um dos setores que injeta dinheiro mais rapidamente na economia, né? Sem dúvida. Doutor, mais alguma consideração sobre esses 40% que o Bolsonaro pretende abolir aí da nossa multa do FGTS? Eu acho que dentro de uma visão, que são sempre dois pontos, né? Uma visão de liberalismo econômico, onde o patrão e o empregado teriam plenos direitos de contratar aí, correto? Então, se você tem menos burocracia para contratar, menos direitos de asseguramento, você contrata e você descontrata. O próprio empregado, eu trabalho aqui uma semana, não está bom, eu vou embora e adeus, eu não preciso me preocupar tanto. Por outro norte, será que a sociedade brasileira está pronta para este nível de não ser subjugada por um patrão que tem muito dinheiro e fala, se você não trabalhar aqui vai ser difícil para você ficar sem trabalhar? O Brasil é complicado. Então, assim, é um pensamento que deu certo na Inglaterra, porque é a Inglaterra, deu certo nos Estados Unidos, porque é os Estados Unidos. Mas o Brasil, dentro de todas as nossas realidades, daria certo? Cabe a discussão para o parlamento. Vamos jogar. Nessas horas que é importante saber quem você escolheu para estar lá, tá? Porque não basta achar que é bom ou que é ruim, é preciso ter um estudo, uma análise do impacto no mercado e também na geração de emprego.
Para finalizar essa questão, nós vamos para uma outra ação. Quero mandar um abraço aqui para o Patrick e para o Francisco Rocha, que Rocha Filho, que entrou agora. Doutor, você é a favor ou contra, agora no supetão aqui, a indicação do Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Sou contra. Contra? Sou contra. Exatamente. Sou contra. E digo por quê. Eu trabalhei muito com comércio exterior. Certo. Viajei o mundo inteiro e digo isso com muita humildade, né? Sempre vai a trabalho e tal. E uma das minhas estratégias, porque pensa, você está com um produto na mão e chega no centro de São Paulo, você nunca viu São Paulo. Aonde você vai? O primeiro lugar que eu ia era na embaixada. A embaixada tem um SECOM, que é o setor comercial, e que lá dentro, então, eu estaria quem eram os players daquele mercado específico do produto que eu estava vendendo. Então, a função consular é uma coisa e a função de embaixador é outra. Porque é uma função extremamente política, técnica e de altíssimo nível. E tem que ter bagagem, não truculento como... Era aí que eu queria chegar. Quando você chega lá fora e percebe que aqueles funcionários públicos que estão dentro da embaixada, o cônsul, o vice-cônsul, todo o serviço consular e inclusive o próprio embaixador, que já sentei com vários, já conversei com vários em função do comércio exterior, você percebe que a pessoa ela tem que ter mais, ela tem que ter mais conteúdo. Porque lá fora, o povo é extremamente mais instruído, é extremamente mais culto. E isso depende de penetrações, de entrada, de posicionamento. Não é no chute. É mais jogo de cintura e experiência. Não que mais tarde ele não possa ser, né? E conhecimento técnico cultural. Mas não precisaria ter feito uma formação de diplomata para ser mínimo, na minha opinião, como o senhor pediu opinião, né? Sim. No mínimo, a escola da diplomacia está aí, né? O Instituto Rio Branco está aí. Então, são 2 anos, é um concurso bonito. Claro que ele não precisa fazer o concurso, mas passe ao menos 1 ano ali dentro, no mínimo. Se prepare, né? É melhor. Pelo amor de Deus. Mas é a minha opinião também, doutor. Doutor, hoje eu não sei se o senhor teve oportunidade de acompanhar, nós tivemos um arrombamento na escola de Ivanete Alves Brito da Silva, lá no bairro Periolo. Não acompanhei. Professores, pessoal da equipe pedagógica da escola, realizaram, inclusive hoje à tarde, eles realizaram um ato de protesto, pois a falta de segurança é muito grande naquela unidade educacional. Somente esse ano a escola foi assaltada 3 vezes, sendo em um mês, sendo que no mês teve 2 ocorrências, tá? E aí nossa assessoria esteve lá para ver, porque eu sou membro da Comissão de Educação, nossa assessoria esteve lá e conversou com a diretora, né? E com a professora Patrícia da Silva, e também, como que é o nome da diretora? A fala da escola... A Esther, né? A Esther é a diretora. Coloca aí, Facinho, vamos ver o que elas falaram. Infelizmente, esse ano é a 3ª vez, sem contar, né, no ano anterior que nós tivemos também. Então, foram muitos materiais, né, como computadores, multimídias, aparelhos de som, diversos da escola, entre outros objetos que a gente foi saqueado mesmo, foi levado, e nós precisamos, nesse dia, mostrar a nossa indignação e cobrar também as responsabilidades a quem cabe, a quem é devido, para que realmente esse assunto ele seja resolvido. Porque em Cascavel nós temos outras escolas, a nossa escola não é a única, não é a primeira e não é a última também, mas que, né, tem contado com esse tipo de prejuízo. É a ideia de colocar, né, o sistema de monitoramento, porém nós estamos sem nenhum dos dois, né, nem o monitoramento e nem o vigia, e aí então nós estamos à mercê do vandalismo, né, e aí então nós estamos solicitando que pelo menos até iniciar aí essas obras, que a gente tenha, né, um vigia, alguém que possa cuidar, porque em menos de um mês aí nós já fomos assaltados 2 vezes, então o prejuízo é muito grande para a escola e para o município também, né. Aí mandar um abraço para a professora Patrícia, para a diretora Esther, e a comunidade está sofrendo. O senhor sabe, olha aqui, eu estou com na minha mão, em minhas mãos aqui, sobre um grande processo, requerimentos, levantamentos sobre a questão de monitoramento nas escolas. Eu cheguei a fazer fiscalização em escolas aqui na região do bairro. Na região, não vou falar porque senão os bandidos sabem que não tem monitoramento, lá também vão assaltar. Mas encontrei central quebrada, central de alarme quebrada. Encontrei central onde a diretora não acionava o alarme. E nós fizemos requerimentos para a Secretaria de Educação. Até eu liguei para a secretária Márcia Baldini para que ela pudesse participar conosco, mas ela estava no trânsito indo para
que ela estava indo a Brasília, foi para uma reunião em Brasília, daí eu dispensei ela, falei que não havia essa necessidade. Só que o agravante é que essa escola lá não tem monitoramento, não tem câmeras de vigilância e não tem guarda patrimonial. Não é mais possível. Eu estou aqui com a relação das escolas e lá não está contemplado. Então foi para um edital, foi feito um edital agora de monitoramento, de compras de sistema de alarme, só que parece-me que não está contemplado. O Romeu, está aí? Romeu, deixa eu só perguntar para o Romeu aqui. Essa escola não está contemplada na lista não. Não está. Provavelmente vai entrar na próxima com essa atual licitação que estão fazendo. Então nós vamos ter que nos unir com a comunidade. O Romeu informa que nesse edital, nesse chamamento aqui para o monitoramento, não está contemplada a escola de Ivanete. Então o meu empenho, o empenho desse mandato vai ser para que nós consigamos guarda patrimonial para a escola, para dar a segurança necessária, porque os bandidos estão aí, né, gente? Eles não querem nem saber. Até a escola. Devia ter, quem roubasse uma escola devia ter prisão perpétua, porque, pelo amor de Deus, viu? É complicado. Até nas escolas as pessoas não estão perdoando, né? Imagina, então, nós, cidadãos comuns, como é que vamos estar... como que vamos estar sendo tratados nesse sentido. Gente... eu quero também mandar um abraço para a Márcia Muxfeld, lá da MAC, da Associação das Mães Autistas de Cascavel. Doutora, já vamos dispensar o senhor, já estamos indo para a reta final. Deixa o WhatsApp de novo para quem quiser. Não, é isso, pode pôr o WhatsApp ali, que principalmente na questão do asfalto. 99802-3611, mande sua mensagem que nós vamos estar interagindo contigo. Recebemos aqui um e-mail do pessoal dos Alcoólicos Anônimos. Eu achei muito legal, né? Vamos repassar essa informação. Põe na tela aí, Facinho. Tá? Olha só, a pedido da coordenação então do AA, repassamos essas informações do evento que ocorrerá dia 3 de agosto, às 17 horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel. Uma reunião de informação ao público. Nessa data, o grupo Reencontro de Alcoólicos Anônimos, que funciona todas as quartas e também aos sábados, às 20 horas, no segundo piso da rodoviária, estará completando 39 anos da sua fundação. Foi o primeiro grupo de AA de Cascavel. Então, essa reunião tem por finalidade divulgar a existência dos Alcoólicos Anônimos e seu programa de recuperação de doença do alcoolismo. Tá? Gente, hoje existe muito preconceito em relação a quem participa de um grupo de Alcoólicos Anônimos, mas é o que mais recupera os alcoolistas, sabe? Participa o alcoolista, pode participar a família, então nós temos essas ações e você fica convidado aí para o dia 3/8, às 17 horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel. Participe, vale a pena, ou indique, sabe, onde a família que esteja vivendo essa lástima de ter um alcoolista ali, né? Você pode convidar para se fazer presente. Assim, vamos lá, o que nós temos? O final de semana, quero mostrar aqui, foi muito legal. Eu estive em vários lugares, eu estive aqui na região, doutor, visitando algumas cidades, estive também em Guaraniaçu, mas à noite, no sábado à noite, eu estive com a Débora e com a Carol, lá na Capela Santa Inês, no bairro Santa Cruz, a Terezinha também. Põe a foto lá da Débora e da Carol, minhas irmãs de grupo de oração ali no Santa Cruz. Estivemos na festa lá, muito legal a festa julina. E põe a Terezinha, eu quero falar de um trabalho legal que a Terezinha faz. A Terezinha, essa senhora, pensa uma pessoa dedicada. Hoje ela trabalha com evangelização de pessoas que têm deficiência física. Então ela vai na casa, ela dá o catecismo, ela fala de espiritualidade. É espetacular o trabalho que ela faz, essa doação. Parabéns. E legal. No domingo de manhã nós fomos lá na Feira do Teatro. A Feira do Teatro virou um ponto de encontro, tá? Se você não participa, comece a participar. E aí o nosso amigo Jota Oliveira, da Rádio Independência, estava de aniversário no sábado. Nós aproveitamos e fizemos o quê? Fizemos mais um brinde lá pro Jota. Estava eu, estava o Ed Carlos, o Alonso, lá o poeta, né? Cheio dos cordéis. E a Luciane Zibete. E nós fizemos lá, tomamos um chopp e depois almoçamos ali mesmo
almoçamos ali mesmo na feira. Foi muito legal. O Jota estava de aniversário. Por falar em aniversário, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó. Alguns amigos que tiveram de aniversário. Hoje é 22. Hoje o William Silva está de aniversário. O Rudi Marques, a Juliette, minha vizinha, a Juliette está de aniversário. A Leonice Gorgen, Valmir Bernardo, Angélica Beatriz. A Áurea Cardoso, do grupo de oração aqui do Aclimação. Áurea, um grande abraço, a paz de Cristo para você e para toda a tua família. A Deise Cristina Pereira, a Marcele Fatioli. Marcele, um grande abraço para você, faz tempo que nós nos encontramos, né? Venha nos visitar. E amanhã, ó, o Sandro, lá da Catedral, está de aniversário, Sandro Camargo. O Ricardo Castilhos, grande abraço, Ricardo. A Cristiana de Matos, a Maria Esteli, o Fábio Boligon, a Mary Batista, a Vana e tantos outros que eu não sei, mas aqui fica meus parabéns a vocês, meus agradecimentos. E se me convidarem para a festa, eu vou, tá? Legal? Alguma coisa mais aí, meu irmão? Então, ó, a Câmara Municipal está em recesso legislativo, mas nós aqui no gabinete não paramos. Nós estamos trabalhando. Gabinete 31, Olavo, seu servidor na Câmara Municipal de Cascavel. E esse espaço aqui é a Voz de Cascavel, um programa para que você possa ser inteirado do que acontece aqui na Câmara e você pode também nos enviar as sugestões para esse mandato. De novo, nós vamos pôr o WhatsApp, você pode mandar pelo Facebook, mas pode mandar pelo WhatsApp. Aquilo que você tem de sugestão para esse mandato, para o município de Cascavel, também as reclamações, é claro, você deve apontar, é um direito seu. E fica mais fácil até o trabalho da gente quando a gente tem a participação das pessoas nos orientando, ok? Doutor, eu quero lhe agradecer imensamente pelo seu carinho, pela sua presteza em estar aqui conosco, né? E dizer que esse gabinete está sempre aberto e meu respeito muito grande pelo seu profissionalismo, pelo teu brilhante trabalho aqui frente à Procuradoria do município, da Câmara Municipal de Cascavel. Legal, muito obrigado. Obrigado a você, um abraço a todos. Legal. Meus irmãos, o meu desejo é que Deus Pai Todo-Poderoso continue abençoando você, sua família e todos os seus projetos. Amém? Aqui, o seu empregado na Câmara Municipal está à disposição. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Um grande abraço. Até na sexta-feira, às 17h30, ou em qualquer momento extraordinário aí nós voltamos a conversar. Fique com Deus.